O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e Felipe seguimos repercutindo e analisando os eventos na região do Levante. Bem, Felipe, a gente segue a nossa cronologia dos eventos relacionados à faixa de Gaza no último sábado, dia 21 de outubro, né, já que a passagem da fronteira de Rafah entre Gaza e o Egito abriu pela primeira vez desde o começo da guerra, né, ajudando que caminhões com ajuda humanitária entrassem no território. Isso, meu caro Matias. E antes da gente começar, né, a gente vai seguir uma estrutura parecida com a do programa passado, né, indo tanto por dias quanto por temas. A gente vai partir do ponto de chegada do último programa, tá, gente? Então, assim, a gente não vai fazer grandes recapitulações, é como se fosse uma continuação, tá, do trabalho que a gente fez no programa anterior. Então, se você chegou aqui agora, assim, nunca ouvi falar no Xadrez Herbal e tal, eu recomendo fortemente que você ouça o programa anterior, pelo menos essa parte. Então, assim, e também para aquele pessoal que adora comentar assim, mas faltou falar disso aqui, faltou falar disso aqui. A gente não tem como ficar recapitulando tudo em todo o programa. E os nossos alertas do programa passado continuam, tá? Então, assim, racismo, islamofobia, antissemitismo. Se tiver isso nos comentários, nas respostas no Twitter, é bloco, ponto final, não enche minha paciência, tá bom? Então, vindo aqui, começando, né, pela notícia que o Matias repercutiu, né, a gente começando no último final de semana, nós tivemos a abertura da passagem de Rafah, né, que permitiu algumas dezenas de caminhões entrarem em Gaza, né, longe de ser o suficiente. Também no final de semana, né, no dia 21, nós tivemos a Cúpula de Paz do Cairo, né, na qual o Brasil foi o único país da América do Sul convidado. Esteve presente o Mauro Vieira, tá? A gente comentou no programa passado que possivelmente seria o Celso Amorim representando o Brasil, mas foi o Mauro Vieira, né, a representar o Brasil. Exigiram, né, uma pausa, né, nas hostilidades para que possa entrar corredor de ajuda humanitária em Gaza, uma posição inclusive apoiada pelos países europeus, tá? Quando eu digo europeus aqui eu digo da União Europeia, né? Também, né, foi destacada a necessidade, né, de uma paz duradoura, né, na região. E o Mahmoud Abbas, o presidente da Palestina, né, da Autoridade Nacional Palestina, pelo Fatah, disse que não pode ser tolerado, né, que os palestinos sejam obrigados a sair da sua terra, né? E ele disse que nós não sairemos, né? Lembrando que a gente comentou um pouco disso no programa passado, né? Por que as pessoas de Gaza simplesmente então não vão para o Egito, né? Primeiro, porque essas pessoas moram ali, né? Segundo, porque o Egito também não quer uma crise de refugiados dentro do seu território. E lembrando que o Fatah e o Hamas não são aliados, tá? Novamente evocando algo que a gente comentou no programa passado. Para quem quiser ler, né, a fala na íntegra do governo brasileiro na Cúpula de Paz do Cairo, está disponível no site do Itamaraty. Aí, meu caro Matias, outras duas notícias do sábado também. Uma delas foi que a polícia no Chipre prendeu 4 cidadãos sírios que estavam levando um explosivo para a embaixada israelense em Nicósia, né, capital do Chipre. E a outra notícia é que o ministro da Justiça belga renunciou, né, o Vincent van Quickenborne. E qual a ligação, né? Na semana passada a gente comentou daquele atentado, né, do ataque terroristas que nós tivemos em Bruxelas, que deixou 2 torcedores suecos mortos. E durante a semana foi revelado que o terrorista, ele fugiu de uma prisão tunisiana. A Tunísia já havia solicitado a extradição dele para a Bélgica em agosto de 2022, tá?
E a extradição não foi processada, tá, por um erro administrativo. Tá? Segundo as próprias autoridades belgas, né, segundo o procurador-chefe da capital, o Tim de Wolf, ele disse que nenhum envolvido se lembra desse arquivo específico de um ano atrás. Não existe registro dele ter sido manuseado. Lembrando que em Bruxelas tem o bairro de Molenbeek, no qual está localizada uma das maiores células terroristas da Europa Ocidental, né? E esses ataques contra torcedores suecos não foi por acaso, porque tem a ver, né, com os casos que a gente repercutiu de queimas do Alcorão na Suécia. Isso, e possivelmente também com as questões, né, na Palestina. E só para deixar claro, né, a renúncia do ministro belga não teve nada a ver com... Teve gente falando nas redes sociais, por exemplo, de que a Bélgica não extraditou o terrorista tunisiano por direitos humanos, né, por proteção aos direitos humanos. Não teve nada disso. Foi um erro administrativo. Aparentemente o processo ficou jogado lá num canto, tá? E por conta disso o ministro renunciou. Aí nós vamos para o dia 22, tá, meu caro Matias? Um domingo, quando as Nações Unidas afirmaram que 120 recém-nascidos em hospitais de Gaza corriam um risco de vida, tá, devido à falta de combustível no território. E também o jornalista Rushd Sarraj foi morto, né, num ataque aéreo israelense, somando-se à grande lista de jornalistas mortos nessas 2 últimas semanas, especialmente jornalistas palestinos na região de Gaza. Já na fronteira norte, também tivemos 5 integrantes do Hezbollah mortos, né, numa troca de tiros com soldados israelenses. Já são 24 integrantes do Hezbollah mortos e novos ataques aéreos israelenses contra o aeroporto internacional de Damasco, deixando 2 pessoas mortas. Tá? Vamos lembrar que a preocupação com a fronteira norte é muito grande em Israel em caso de uma invasão terrestre de Gaza, que aparentemente é o que começou a ocorrer horas atrás, tá? Estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 27. Nesse momento são 21 horas. Nós fechamos o roteiro, era mais ou menos 17, 18 horas, tá? Então qualquer coisa que aconteceu depois das 17 horas do horário de Brasília de hoje, a gente tá meio por fora, tá? Então... mas lembrando, né, porque o Hezbollah afirmou que se Israel invadir Gaza pelo chão, né, o Hezbollah vai entrar na guerra para valer, tá? E aí, meu caro Matias, eu queria aproveitar e trazer uma discussão aqui, né, nesse dia 22, né, sobre a questão do antissemitismo. E eu coloquei no dia 22 sem necessariamente uma ordem cronológica, porque a gente precisou dividir, né, as discussões temáticas. Eu e você já falamos aqui várias vezes aqui no programa, né? Essa frase ficou péssima, ficou redundante, né? Mas a gente já trouxe aqui várias vezes, nós dois como formados em história, como estudantes de história, né? O antissemitismo é um fenômeno extremamente forte na Europa, especialmente, né? Especialmente na Europa Oriental, historicamente falando. É um fenômeno presente também nas Américas, também em vários locais do globo, mas aqui a gente está falando da força desse fenômeno, né? Os judeus, historicamente, sofreram diversas violências, diversas repressões, né? Aqui estamos falando de judeus como a religião, independente de ser um judeu sefardita no Marrocos, um judeu askenazi na Polônia, tá? Um judeu que migrou para o continente americano, né? Lembrando que a origem da comunidade judaica de Recife, que foi a primeira comunidade judaica do continente americano, foi a fuga da Inquisição na Península Ibérica, e depois, quando a Inquisição veio para cá com a União de Coroas, a União Ibérica, eles fugiram para Nova Amsterdã, atual Nova York. E vamos lembrar, o genocídio mais organizado em escala industrial da história, o Holocausto, foi direcionado contra essas pessoas. Então, é impossível negar o antissemitismo, a força histórica e contemporânea do antissemitismo. Tem 2 exemplos que eu acho que facilitam
um pouco para ilustrar para os nossos ouvintes, né? Dois fenômenos culturais. Para alguns nossos ouvintes talvez fique um pouco complicado porque, né, não sei, depende às vezes da região que a pessoa mora, né? Mas se o nosso ouvinte, por exemplo, aqui em São Paulo, né, em São Paulo nós temos uma comunidade judeus ortodoxa, embora não seja tão grande em números, né, ela é bem localizada ali em Higienópolis, Pacaembu, Bom Retiro, Boa Vista, Bela Vista. E os nossos ouvintes talvez já tenham visto na internet, alguma coisa assim, ou em filmes, por exemplo, né, que mulheres ortodoxas, mulheres judias ortodoxas, muitas vezes usam peruca. Né? Por quê? Porque uma mulher judia casada, ela tem que cobrir os cabelos dela. Tá? Por preceitos religiosos muito parecidos, pela qual as mulheres muçulmanas têm que cobrir os cabelos e pela qual as freiras têm que cobrir, as freiras católicas têm que cobrir os cabelos. Tá? O fato é, né, mulheres, como eu disse, judias, especialmente ortodoxas, né, precisam cobrir os cabelos. E muitas delas usam a peruca, né, o sheitel, né, acho que é sheitel que fala, o sheitel. Qual a origem desse hábito de usar peruca? Esse hábito de usar peruca é um hábito askenazi, que são judeus do leste europeu. As mulheres do norte da África, as mulheres do Oriente Médio, historicamente, usam algo parecido com o que a gente chamaria de turbante, ou às vezes uma touca, né? Uma touca um pouco mais larga. E no caso das mulheres askenazi, usam peruca justamente para passar despercebido. Exatamente, exatamente. É o que eu ia lembrar para os meus ouvintes. Esse hábito de usar peruca, olha só, elas usam peruca para se adaptar, porque eles são mais... Não, elas usam peruca porque se você fosse uma mulher judia andando com uma espécie de turbante em Varsóvia em 1880, a chance de você sofrer alguma violência era enorme. Tá? Então, por isso que as comunidades askenazi introduziram esse hábito. E o outro exemplo cultural que eu acho muito valioso da gente compreender a profundidade do antissemitismo é uma iguaria portuguesa, que é a alheira. Né? Se o nosso ouvinte já comeu alheira, sabe do que se trata, mas é basicamente uma linguiça, só que feita com alho, né? Feita com vegetais ali. Às vezes leva carne de frango. Isso, às vezes leva carne de frango ou de carneiro. E por que os judeus ibéricos faziam alheira, né? E fazem alheira? Para falar, olha só, gente, eu não sou judeu, hein? Eu como linguiça, hein? Porque linguiça habitualmente é carne de porco, que não é kosher, judeus não podem comer carne de porco, né? Assim como muçulmanos também não. Então, você fala, olha só, estou comendo linguiça, viu, meu vizinho? Eu não sou judeu, hein? Não precisa tacar fogo na minha casa e roubar minhas coisas. É isso que a alheira significava. Então, é importante fazer essa contextualização, porque existem pessoas que negam o antissemitismo, né? Ou que tentam diminuir esse fenômeno, e ele é importantíssimo na história. Ele faz parte da formação de alguns lugares. A gente acabou de falar, né, de Nova Amsterdã. Né? Não é à toa que Nova York tem uma comunidade judaica bastante grande. Tá? Essas pessoas foram para lá por quê? Porque os neerlandeses eram tolerantes. Tá? Eles foram fugindo da intolerância. Primeiro para o Recife e depois de Recife para lá. Então, o que a gente vai discutir agora não é o antissemitismo, a existência do antissemitismo ou não. O que a gente vai discutir agora é a acusação de algumas pessoas de que o antissemitismo, e aí esse algumas pessoas, tá, inclui diversos intelectuais, inclusive intelectuais judeus, né? Um dos mais conhecidos, ele é conhecido por ser polemista, tá? Mas um dos mais conhecidos é o Norman Finkelstein, né? Que é um cara que é proibido de entrar em Israel, por exemplo. Ele tem ideias bastante polêmicas. Muitas vezes, por vezes, melhor dizendo, se usa o antissemitismo, utilizando um anglicismo aqui horrível, né? Mas se weaponiza, né? Se transforma numa arma, o antissemitismo, para evitar críticas a Israel
as políticas de Israel, melhor dizendo, as políticas do governo israelense, né? Então, essa semana começou esse debate muito forte com alguns episódios, e um que foi muito destacado foi do Michael Eisen, que é um judeu, que era o editor-chefe da revista eLife, que é uma revista científica de biomedicina, uma revista laica, né? Porque ele compartilhou no Twitter um post do The Onion, né? O The Onion é um jornal, é um site satírico dos Estados Unidos, e o The Onion fez um post criticando, né, satirizando justamente a indiferença com as vidas palestinas. E o Michael Eisen, então, foi demitido como editor-chefe. Aí depois o The Onion dobrou a aposta, fazendo um post, né, que traduzindo assim: The Onion stands with Israel, porque parece que assim você tem menos problemas, né? Outro caso que essa semana, outro episódio que essa semana também chamou bastante atenção, foi do CEO do Web Summit, né, que é um dos principais eventos de tecnologia, que foi demitido porque disse que crimes serão crimes, mesmo quando cometidos por nossos amigos. Né? Então, aí teve o episódio da Greta Thunberg, que o que aconteceu? A Greta Thunberg, junto com algumas colegas, amigas, enfim, ela publicou nas suas redes sociais, né, uma foto com ela segurando cartazes dizendo Stand with Palestine, Free Palestine, coisa assim. E junto com o cartaz dela, ela estava com um polvo, segurando um polvo de pelúcia, que estava com uma cara brava, tá? E o que acontece? O polvo, ele é um arquétipo utilizado em propaganda antissemita. Tá? Você tem um famoso cartaz nazista, inclusive. Por quê? Porque o polvo tem muitos tentáculos. Então ele controla tudo, né? Ele controla os bancos, ele controla a mídia. É isso que o polvo antissemita quer dizer, né? Os supostos tentáculos judeus se espalhando, né, e controlando a sociedade. A Greta Thunberg disse que não sabia dessa conotação do polvo e que ela usou o polvo porque ela é autista, e o polvo se tornou esse símbolo, né, dentro das comunidades neurodivergentes, porque o polvo é um animal inteligente, porque o polvo é um animal que consegue fazer muitas coisas, é um grande companheiro, porém o polvo ele não saberia expressar os seus sentimentos direito. Enfim, tem toda uma simbologia, e esse polvo de pelúcia que a Greta usou é um polvo reversível. De um lado ele está fazendo uma cara feliz e de outro lado ele está fazendo uma cara brava. Então que você utilizaria esse polvo como um emoticon. Foi sucesso nos camelôs uns 2-3 anos. Eu sei disso porque eu tenho um filho pequeno. Então aí a Greta usou esse polvo. E aí isso repercutiu muito mal em Israel, mesmo ela pedindo desculpas, e aí ela foi banida em Israel, ela perdeu, revogaram um prêmio dela. Então, assim, essa discussão também tem acontecido em universidades nos Estados Unidos, né, ao ponto que o Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade, ontem, quinta-feira, dia 26, uma resolução que condena atividades antissemitas em universidades do país. Tá? Só que o documento tem só 4 páginas e não detalha o que seria uma atitude antissemita. Né? Então, assim, você tem toda essa discussão hoje que, pelo fato de que está muita gente com os sentimentos aflorados pelas cenas violentíssimas que ocorrem desde o dia 7 de outubro, né, as cenas violentíssimas do próprio dia 7 de outubro, depois os bombardeios a Gaza, né, as cenas das pessoas mortas em Gaza. Então, assim, qual é o limite de você criticar o governo Netanyahu, por exemplo,
e isso se tornar um ato antissemita, ou você criticar os atos do Estado de Israel, você ser antissemita. Lembrando que dos exemplos que eu dei aqui, 2 envolviam judeus, inclusive, tá? E o que eu tinha falado semana passada, né? Que também acaba apagando os palestinos como povos semitas também. Isso, bem lembrado. Né? Então, é uma discussão... E vamos relembrar, não se dá para negar o ódio e a violência histórica contra os judeus. A questão é, e aí eu vou evocar justamente o Finkelstein, né? Embora ele seja uma figura polêmica, né, que ele fala, olha só, muitas vezes é uma covardia você se escudar nessa violência histórica para simplesmente impedir qualquer crítica às suas políticas, né? E o que não falta é motivo para criticar o governo Netanyahu, por exemplo, e seus aliados. E lembrando que no caso dele, tanto o pai e a mãe são sobreviventes diretos do Holocausto, né? Sim. Então, é uma discussão que a gente queria trazer, uma discussão importante. A gente vê isso também ocorrendo nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos tem um movimento que já existia, mas que ganhou muita força nessas últimas 2 semanas, por motivos óbvios. Inclusive, meu caro Matias, parece que nesse momento... Tá? Enquanto a gente grava, tem integrantes desse movimento na principal rede na principal estação de metrô. A Grand Central Station em Nova York. Isso, que é o movimento Not in My Name, que são judeus que criticam Israel. Não são os judeus ultra-ortodoxos que consideram Israel um pecado, tá? E que esses também se reuniram essa semana no City Hall de Nova York, num movimento anti-sionista. Isso. Rabinos ortodoxos, no isso. caso. Só para contextualizar para os nossos ouvintes, você tem alguns segmentos ultra-ortodoxos do judaísmo que são contra o Estado de Israel. E eles levavam estandartes dizendo anti-Zionism is not anti-Semitism. Isso, justamente. E eles são anti-Israel porque eles falam, olha só, a única pessoa, foi Deus que ordenou a diáspora. A única pessoa que pode criar o Estado de Israel é o Messias. Tá? Então o Estado de Israel seria um pecado, né? Pecado, adaptando aqui. O movimento Not My Name é de judeus seculares, nesse caso. Tá? Então, enfim, trazer alguns elementos dessa discussão. E aí a gente volta aqui para nossa cronologia, né? Ainda no dia 22, nós tivemos um incidente em que um tanque israelense, um carro de combate israelense, ao disparar, atingiu por acidente um posto de fronteira egípcio, tá? Deixando 7 militares egípcios feridos por conta dos fragmentos da munição. Também no dia 22 tivemos diversos protestos, tanto pró-Israel quanto pró-Palestina pelo mundo. Um que chamou bastante atenção foi em Sarajevo, né, que é uma cidade de população muçulmana, né, com muitas bandeiras palestinas, muitas bandeiras bósnias também. E no dia 22, o presidente de Israel, o Isaac Herzog, ele deu uma entrevista, né, para a Sky News. E nessa entrevista ele fala que encontraram um manual de armas químicas com um dos militantes do Hamas, que teria a bandeira do Daesh e a palavra Al-Qaeda. A questão é que não é um manual de armas químicas, é um manifesto pró-terrorismo, né, pró-armas químicas, esse feito originalmente pelo Hanzi Youssef, que foi um dos terroristas do World Trade Center, tá? Então, assim, não é um manual, não tem instruções, é um manifesto dizendo, olha só, tem que usar armas químicas contra os Estados Unidos, contra Israel, enfim, não que isso não seja grave, né? A questão é que, quando você fala, o Hamas vai produzir armas químicas, eu quero produzir armas químicas, isso a gente acaba lembrando do quê? Né, da retórica da invasão do Iraque em 2003. Né? Não, o Iraque do Saddam Hussein tem armas de destruição em massa. E o pior é que vamos lembrar, o Iraque tinha armas químicas. O Iraque usou armas químicas, mas contra a sua própria população curda no norte do país e contra o Irã na década de 1980.
Tá? O Iraque não utilizou as armas químicas contra as forças da coalizão. Vamos para o dia 23, tá, meu caro Matias? As autoridades de Gaza, controladas pelo Hamas, tá, afirmaram que um ataque aéreo israelense, e a gente já vai falar mais disso, tá? Calma. Que um ataque aéreo israelense deixou 436 mortos ao atingir o campo de refugiados de Al-Shat. Nesse dia 23, mais 20 caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza e o hospital indonésio, que é o principal na parte norte de Gaza, ficou sem energia elétrica. Tá? Em relação à Cisjordânia, né, nós tivemos a morte do Omar Daragmeh, que era um alto funcionário do Hamas. Ele morreu numa prisão israelense, ele que havia sido preso na Cisjordânia. Segundo o Hamas, ele teria sido assassinado. E também tivemos operações noturnas na Cisjordânia. Também nesse dia, mas na parte norte, tivemos um relatório da Agência de Migração da ONU afirmando que cerca de 20 mil pessoas no Líbano estavam internamente deslocadas e a Força Aérea Israelense realizou diversos ataques aéreos contra localidades dentro do Líbano, tá? Incluindo Markaba e Sheba. Aí, nesse dia, né, 23, nós vamos falar de reféns. Por quê? No dia 21, né, o Qatar anunciou que estava, né, negociando com o Hamas para a libertação, né, de reféns. E no dia 23, nós tivemos o Hamas libertando 2 reféns, né, as primeiras reféns que foram libertadas, 2 mulheres de 79 e 85 anos de idade. E o que aconteceu? Né? Uma delas se chama Yocheved Lifshitz, de 85 anos, e a outra se chama Nurit Cooper, de 79 anos de idade. Tá? Os maridos delas continuam como reféns. Tá? Importante mencionar isso, pouca gente mencionou isso. O Hamas disse que decidiu libertar elas por razões de saúde e humanitárias, elas que eram residentes do kibbutz Nir Oz. Tá? E elas foram entregues à Cruz Vermelha. E o que aconteceu? A própria libertação dessas 2 senhoras se tornou uma guerra de narrativas. Por quê? Uma delas, né, a Yocheved Lifshitz, de 85 anos, repito, gente, 85 anos de idade, tá? Ela disse que ela foi bem tratada, que o Hamas tinha uma operação estruturada, tá? Que incluía alimentos, médicos, que eles claramente planejaram a ação, então tinham ali cativeiros prontos. Ela mencionou cream cheese. E ela falou que elas viviam nas mesmas condições que os próprios membros da organização. Isso. Dentro dos túneis. E ela também disse, né, que passou pelo inferno, tá? Que invadiram nossas casas, agrediram as pessoas e sequestraram outras. Idosos... E não fizeram distinção de idade. Isso, idosos ou jovens sem distinção. Né? Bateram em mim. Tá? Não quebraram, não quebrei nada, mas doeu e estou com dificuldades para respirar. Ela disse também que o relógio e joias dela foram roubadas. Tá? E além desse depoimento perante a imprensa, quando ela foi entregue à Cruz Vermelha, ela se vira, tá, e cumprimenta o integrante do Hamas que entrega ela para a Cruz Vermelha, e ela fala shalom, ela fala paz. Né? Que é um cumprimento comum na região. Isso, normalmente quando você entra num lugar comercial, como você não sabe se a pessoa é muçulmana ou judia, você fala normalmente salam salom, né? Você fala os dois logo, salam shalom. Então, o que acontece? Teve gente que falou, olha só, ela disse que ela foi bem tratada, ela disse shalom pro cara do Hamas, ela disse que tinha cream cheese.
E outras pessoas destacaram, ela disse que foi inferno, que bateram nela, que roubaram as joias dela. Um colunista do Israel Hayam disse que isso foi uma vitória a nível propagandístico para o Hamas, né? Então, só que é o que você falou muito bem no programa passado. Tudo em relação a esse assunto vira uma guerra de narrativas. Como se fosse excludente o fato de ela falar, ou ela falou que viveu no inferno, ou ela destacou que tinha cream cheese e um cativeiro ali arrumadinho pra ela. E nas redes sociais, muita gente chamava ela de traidora esquerdista. Pois é, até gente em Israel mesmo, né, comentou. Né? Isso porque tanto ela quanto o marido, que segue em cativeiro, são militantes pelos direitos humanos, né? Então foram considerados traidores, mesmo tendo passado por toda essa situação. Pois enfim, é que nem quando, sei lá, uma pessoa do Brasil que se diz de esquerda é assaltada e alguém vira e fala, quem mandou votar no Lula? Faz o L. Pois é, considerada devida à escala das violências, claro. O Haaretz, né, que é um jornal mais à esquerda em Israel, a matéria dele se chama assim, declarações de refém israelense libertada é vista por integrantes do governo como danosas aos interesses de Israel. Mas assim, novamente, o fato dela ter desejado paz pro cara do Hamas, ou ela ter dito que foi bem tratada e que tinha cream cheese, não significa que ela não foi raptada, ficou 2 semanas num cativeiro, foi agredida aos 85... Sabe? Então é muito doido isso. Também em relação aos reféns, meu caro Matias, o governo brasileiro confirmou que mais um brasileiro que está desaparecido, tá? O Michel Nisenbaum, de 59 anos de idade, tá? A própria libertação das 2 senhoras israelenses, né? Todo mundo tentou colher louros, o Catar, o Egito, enfim, todo mundo foi responsável pela negociação, né? Todo mundo. O governo israelense soltou com aviões panfletos na região de Gaza oferecendo recompensas, né, por libertações, por informações que levassem à libertação de reféns. Então olha só, se você disser onde uma tal pessoa está, né, você pode levar, né, ganhar uma recompensa. E na quarta-feira, dia 25, o governo israelense soltou uma estimativa, né, da nacionalidade das pessoas tomadas como reféns. Tá? São cerca de 220 pessoas. Dessas 220, 138 têm passaportes estrangeiros. Muitos deles, né, são pessoas com 2 cidadanias. Né? Tanto que muitos deles são de países que têm grande comunidade judaica. Né? Então nós temos 15 pessoas que têm passaporte argentino, 12 alemães, 12 dos Estados Unidos, 6 franceses, 6 russos. Agora, a nacionalidade que mais aparece na lista, depois de israelenses, claro, é de tailandeses. Tá? São 54 cidadãos tailandeses como reféns, além de 24 tailandeses mortos e 21 ainda desaparecidos. Por quê? Porque muitos tailandeses, né, eles trabalham, né, na agricultura em Israel. E o torno de Gaza é uma área basicamente de kibbutz ou plantações, e você usa mão de obra, nem que seja de forma sazonal, sabe? Então você contrata tailandeses para época de colheita, alguma coisa assim. Então nós temos 54 dos reféns são cidadãos tailandeses. Tá? Assim como a gente destacou no programa passado, né, o fato infeliz de que, né, mais de 10 vítimas no Festival de Música Eletrônica eram de cidadãos nepaleses. Tá? E aí, também nesse dia 23, meu caro Matias, outras 2 notícias. A primeira delas é que o Lula, presidente brasileiro, conversou por telefone com o Putin, tá? Sobre Palestina, Israel e Ucrânia. Então, tivemos essa ligação telefônica e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, publicou, né, um texto, né, chamado assim, Pensamentos sobre Israel e Gaza, né, Thoughts. Né? Ele publicou isso na plataforma Medium. Né? É um texto relativamente curto,
Né? Quantos minutos de leitura? Que o Medium São 5 minutos de leitura. Tá? O texto, o tweet dele divulgando o texto, nesse momento, tem 31 milhões de visualizações, 26 mil compartilhamentos. Tá? Na plataforma Medium tem mais de 28 mil likes e mais de 700 comentários. Tá? No final do texto, ele faz 4 sugestões, né, de leituras. Né? 2 são matérias do New York Times, uma matéria no Vox e outra é um livro. Tá? Todos em inglês, evidentemente. Todos em inglês. Né? E no texto ele critica, né, o governo israelense e também critica, né, embora com termos mais leves, né, a administração Biden. Agora, eu te pergunto, Obama, se fosse você no poder, ia ser tão diferente assim? Né? Porque assim, quando o cara tá de fora, mesmo sendo um ex-presidente, um ex-secretário de Estado, um ex-primeiro-ministro, um ex-alguma coisa, né, é muito diferente quando você tem que lidar com os interesses quando você tá lá dentro. Na minha opinião, aqui eu vou ser bem franco, essas posturas do Obama, pós-presidência dele, de cara esclarecido, de cara pelo diálogo, o Obama é um cara culto, é um cara extremamente articulado e é um cara carismático. Isso é inegável. Tá? Só que essas posturas dele, na minha opinião, tornam a presidência dele ainda mais criticável. Porque então ele sabia, durante a presidência dele, o que ele deveria fazer. Lembrando que no século XXI, até 2023, o ano em que morreram mais palestinos por ataques israelenses foi em 2015, durante o segundo mandato do Obama. Isso, né? Na última guerra com o Hamas. Então, assim... 2.329 naquela ocasião. Pois é, vamos lembrar, o Obama é um cara que falou dezenas de vezes a palavra guerra no discurso de Nobel da Paz, que ele ganhou por ser um cara legal. Né? Ele ganhou as eleições e um Nobel junto. Né? Ele ganhou porque é um cara carismático, porque jogava basquete, né? Alguma coisa assim. Então, esse tipo de texto, de postura dele, é muito interessante, por um lado. Porém, por outro, como eu disse, para mim torna a presidência dele mais criticável ainda. E tem um outro componente, que é, no programa passado a gente falou que o caminho que o Biden está adotando, e a gente vai falar mais disso nesse programa, claro, né? O caminho que o Biden está adotando, eu analiso o cenário como sendo muito contraproducente para ele. Porque essa política de um apoio irrestrito a Israel, embora seja uma política de Estado dos Estados Unidos, né? Porém, mesmo em algumas declarações, essa política, né, do tom, né, da guerra, o tom do medo e tal, as pessoas que gostam disso já vão votar no Trump, ou no republicano, ou no DeSantis, sabe? Então, ele está, na tentativa de atrair um eleitorado que já não vai votar nele, ele está alienando o próprio eleitorado. Inclusive, essa semana, saiu uma pesquisa de opinião, agora não lembro qual foi o veículo que publicou, que a aprovação do Joe Biden entre os democratas está a menor desde a pandemia. Entre os democratas, tá? Entre a galera que já supostamente deveria gostar dele, né? Então, enfim, mas leiam o texto do Obama, tá? É uma leitura interessante, como eu falei, não é uma leitura muito longa. Se você não domina o idioma inglês, você pode usar o Google Tradutor, né? Eu e o Matias, a gente teve até um negócio aqui em off, né? Porque eu fui fazer uma busca. E aí ele perguntou, por que você está buscando inglês? Era uma busca sobre quantas pessoas falavam espanhol como primeiro idioma. Né? Por que você não está buscando em português? Eu virei e falei, porque quando você busca inglês no Google, inglês acaba sendo tudo melhor, porque é o idioma do Google, né? Tal. Então, quando se trata de alguma coisa em inglês para traduzir, traduz fácil. Tá? Se fosse um texto, sei lá, você traduzir do japonês para o espanhol, por exemplo, não deve ficar tão legal, infelizmente, ainda. Né? Mas daqui a pouco vão vir os robôs e tal. Aí, meu caro Matias, a gente passa para o dia 24. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, disse que 2/3 dos hospitais em Gaza já estavam inoperantes. Tá? A Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse que é necessário
um fluxo contínuo e desimpedido de assistência humanitária para as pessoas em Gaza, porque os caminhões que entraram até aquele momento são uma gota, né, dentre as necessidades das pessoas. E a Human Rights Watch criticou o governo israelense por estar deliberadamente aprofundando o sofrimento de civis em Gaza, rejeitando a possibilidade de entrada de combustível no território. A gente sempre faz aqui observações assim, a posição da Human Rights Watch é sempre interessante, por quê? Porque a Human Rights Watch é uma ONG, né, é uma organização internacional baseada nos Estados Unidos, né, que recebe financiamento ao menos parcial, né, em diversos momentos, do próprio governo dos Estados Unidos, fazendo com que muitas pessoas no estrangeiro critiquem a Human Rights Watch, dizendo que ela é enviesada a favor dos interesses dos Estados Unidos. Então, se a Human Rights Watch está criticando a política israelense, né, dá para ver o grau, né, dá para ver o tamanho do problema criticável. Né? Porque normalmente, por exemplo, quando a Human Rights Watch fala de Cuba, né, muitas pessoas falam, não, a Human Rights Watch ela segue o interesse do governo dos Estados Unidos, por isso que ela vai falar isso de Cuba. Né? Mas ela, nesse momento ela está contrariando inclusive o próprio governo dos Estados Unidos. Na Cisjordânia, no dia 24, a polícia israelense impediu o acesso à mesquita de Al-Aqsa e à esplanada das mesquitas por muçulmanos que iam realizar suas orações. E aí a gente vai falar no dia 24, né, do fato de que nesse dia o embaixador de Israel na ONU pediu a renúncia do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Tá? Para o embaixador Gilad Erdan, o Antônio Guterres teria sido conivente com o assassinato de israelenses. Tá? Abro aspas, né, para o post dele nas redes sociais. O chocante discurso do secretário-geral na reunião do Conselho de Segurança, enquanto foguetes são disparados contra Israel inteiro, provou conclusivamente, sem qualquer dúvida, que o secretário-geral está completamente desligado da realidade na nossa região e que vê o massacre cometido pelo naziterrorismo do Hamas de uma forma distorcida e imoral. Tá? Por quê? Porque o Antônio Guterres, né, ele condenou, né, as mortes em Gaza, condenou os bombardeios a Gaza, e ele disse que ele estava profundamente preocupado com as claras violações do direito humanitário internacional que testemunhamos em Gaza. Ele defendeu os princípios claros de respeitar e proteger os civis, né? E, na ocasião, na terça-feira, no dia 24, na verdade, ele disse que os palestinos têm queixas legítimas sobre a ocupação de seu território e que a violência na região não ocorre no vácuo. Ele ainda diz que o povo palestiniano, já que ele é português, foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante, viram a sua terra constantemente devastada por colonatos, assolada por violência, a sua economia esmagada, as suas populações deslocadas e as suas casas demolidas. A esperança de uma solução política para a situação tem vindo a desaparecer. E essa data, né, de 56 anos tem a ver com a Guerra dos 6 Dias. Né? Isso. E o que ele quis, né, quando ele fala que a violência, né, os ataques do Hamas e a violência não ocorrem no... A frase exata é, os ataques do Hamas não ocorrem no vácuo. O que ele quis dizer é, olha só, e tudo isso que o Matias elencou, né, citou. A violência que os palestinos sofrem leva a um ciclo de violência. Ele não endossou os ataques do Hamas. Inclusive, ele falou Ele chama de atos terríveis de terror. Terror, mutilação e sequestro de civis. Ele condena isso. Mas ele também complementa, né, de que esses ataques perpetrados pelo Hamas não podem justificar o castigo coletivo ao povo palestino. Isso. E aí, aí nós tivemos a reação israelense,
né, com o embaixador israelense na ONU pedindo a renúncia dele, dizendo que o Antônio Guterres estava evocando, né, o libelo de sangue, que é uma grande conspiração também histórica antissemita, né? Que era o libelo de sangue? Era quando comunidades cristãs, tanto católicas quanto protestantes, tá? Nesse sentido, inclusive, para os nossos ouvintes protestantes, para os nossos ouvintes interessados em religião em geral, para os nossos ouvintes neopentecostais, é interessante lembrar que o antissemitismo nazista, uma parte dele era baseada em Lutero, tá? E o pessoal do BTcast, do nosso querido Rodrigo Bibo, tem um programa duplo, um podcast duplo, chamado Lutero no Banco dos Réus, em que eles falam, né, das problemáticas envolvendo os textos de Lutero, com ele dizendo, por exemplo, que camponês tinha mais que morrer mesmo, que judeu tinha mais que ser morto, essas coisas. Então, se você se interessa por esse assunto, fica a dica e um abraço pro nosso querido Bibo, pro nosso querido Alex e pro nosso querido Milho. Mas voltando aqui, o libelo de sangue era a coisa do, olha só, os judeus sequestraram uma criança cristã e vão matar ela num ritual, ou vão usar o sangue dela num ritual, alguma coisa assim, então vamos matar todos os judeus, né, da cidade, alguma coisa assim. E Israel também suspendeu os vistos para funcionários da ONU, incluindo Martin Griffiths, que é o coordenador do corredor humanitário da ONU. E só aproveitando isso, Felipe, hoje também, né, a Agência para Refugiados Palestinos da ONU confirmou que 53 trabalhadores da organização morreram desde o dia 7 de outubro. Exatamente. Então, esse é um ponto que eu já ia citar. Primeiro, nós não podemos descolar essas declarações do Guterres do fato dele ser o secretário-geral da maior organização internacional que existe e que dezenas de funcionários sob o comando dele, né, em última instância ele é o responsável por essas pessoas, foram mortos. Então ele não pode ficar quieto. Seria inconsequente. E aí no dia seguinte ele disse que estava chocado pelas distorções das declarações dele, como se ele estivesse justificando os atos do Hamas. Ele disse que é o oposto. O que eu quero é a paz e não um ciclo de violência. E a outra coisa que é importante mencionar nesse contexto é que o Guterres, ele está no seu segundo mandato de secretário-geral da ONU. Então, ele não precisa, digamos assim, fazer uma política, não precisa se fazer desentendido buscando uma reeleição, porque ele não pode mais ser reeleito. Né? Vamos lembrar, o único secretário-geral da ONU que foi vetado de ser reeleito foi o egípcio Boutros Boutros-Ghali, nos anos 1990, pela administração Bill Clinton, pelos comentários dele sobre as ações de forças dos Estados Unidos, da ONU e da OTAN e dos Estados Unidos nos Balcãs, na Iugoslávia. Então, assim, o Guterres não tem como ser vetado de buscar uma reeleição. Né? Então, as declarações dele não foram justificando a violência. Só que, novamente, não pode ter um índice de tolerância baixíssimo. Não, criticou Israel, tem que renunciar a secretário-geral da ONU. Não dá para ser assim. Né? Ainda mais considerando o número que o Matias trouxe, né, que a ONU perdeu, até esse momento, né, esse número infelizmente vai crescer, né, 57 funcionários morreram em Gaza. E ainda nesse contexto, né, o Gustavo Petro, presidente colombiano, que também está, né, numa crise diplomática com Israel, veio a público mostrar apoio e solidariedade ao Antônio Guterres e ainda adicionou que dizer a verdade não é razão de demissão. Israel deve cumprir as resoluções das Nações Unidas. A ordem jurídica internacional deve preservar-se e é a base para a paz. Pois é. Aí, meu caro Matias, ainda no dia 24, nós tivemos novamente um ataque contra uma base, contra tropas dos Estados Unidos no Iraque, no caso na base de Al-Assad, que fica na região de Al-Anbar, e o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que o Irã está facilitando esses ataques e que, caso o Irã ou seus aliados ataquem as forças dos Estados Unidos na região, o Irã enfrentará uma resposta decisiva. Tá? Também como parte das ações do governo dos Estados Unidos em relação
a essa questão, o governo dos Estados Unidos deslocou mais um porta-aviões para o Golfo Pérsico. Tá? Então, olha só, gente, nós temos nesse momento, nesse exato momento ainda não, tá? Porque eles estão navegando. Mas nós temos duas forças-tarefas de porta-aviões dos Estados Unidos no Mediterrâneo e 2 no Golfo Pérsico. Então, a gente está falando de basicamente metade dos porta-aviões dos Estados Unidos que estão na água na região. Porque antes que algum ouvinte fale, não, mas Felipe, os Estados Unidos têm mais porta-aviões do que isso, tal. Sim, mas você tem uma rotatividade de manutenção. Então, o fato dos Estados Unidos terem, falando nos porta-aviões principais, né, ter 11 porta-aviões em serviço, não quer dizer que os 11 estão na água o tempo todo. Tá? Normalmente são 8 na água. E desses 8, 4 estarão ali. 2 no Mediterrâneo, 2 no Golfo Pérsico / Oceano Índico. Tá? Então, isso é bastante coisa. Né? Bastante coisa. E também no dia 24, o presidente Lula, né, a gente sempre vai repercutir aqui as declarações, né, do governo brasileiro, ele disse que não é porque o Hamas cometeu atos terroristas contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Né? Os Estados Unidos poderiam ter uma interferência maior, mas as pessoas não querem. As pessoas querem guerra. Tá? Quando ele fala de milhões de pessoas, vamos lembrar que na faixa de Gaza residem 2 milhões de pessoas no geral. Então, novamente, ele classifica os ataques do Hamas como, né, um ataque terrorista e depois a gente vai falar das declarações mais recentes dele sobre isso. Aí, meu caro Matias, nós vamos para o dia 25, tá? Começando que, nesse dia, o Netanyahu fez uma declaração televisionada, né, dizendo que já teria data para a invasão terrestre de Gaza com o objetivo de resgatar os reféns. Uma notícia também desse dia, que acabou circulando bastante, foi a família de um jornalista palestino que foi morta no ataque aéreo, e eles estavam na parte sul da faixa de Gaza, que era a parte em que os israelenses, né, disseram para as pessoas serem evacuadas. Né? Então tivemos essa acusação também no dia 25. E aí, o mesmo lembrete que a gente fez no programa passado. Assim, né? Primeiro, nós somos um podcast, né? Nós não temos como mostrar imagens, né? E a gente não vai ficar aqui descrevendo, né, imagens da devastação em Gaza, as imagens da violência, imagens de pessoas mortas, enfim. O fato, né, é que hoje, né, atualmente, infelizmente, essas imagens já são abundantes, inclusive imagens de satélite, né, mostrando ali a devastação territorial na faixa de Gaza. No dia 25, a missão da ONU, né, a agência da ONU que está em Gaza, acusou Israel de ter realizado um ataque aéreo contra a padaria do campo de refugiados de Maghazi e também que 80% dos habitantes de Gaza dependiam de ajuda internacional desde antes da guerra. A agência de crédito SP Global Ratings, né, a antiga Standard & Poor's, notificou nesse dia 25 que estava rebaixando a nota de investimento em Israel para refletir o risco, né, dos investimentos no país durante a guerra e o risco da guerra se alastrar. A agência Fitch também rebaixou o rating de investimento de Israel. Na parte norte, nós tivemos mais ataques da Força Aérea Israelense a alvos dentro da Síria, tá? Deixando, segundo o Times of Israel, pelo menos 8 soldados sírios mortos. Tá? E outros 7 feridos. E aí, meu caro Matias, a gente vai falar aqui de uma parada que a gente vai falar bizarramente, infelizmente, de profecia bíblica. Por quê? O conflito, tá? A situação atual, ela muitas vezes é vendida como um assunto religioso, mas não é um assunto religioso, tá? É um assunto nacionalista,
Tá? O sionismo como um movimento nacional, ele surge no século XIX, ali com o Theodor Herzl, né? Depois nós vamos ter, no período entre guerras, o nacionalismo palestino, que inclusive vai ter no Al-Qassam um dos principais líderes, que é o cara, né, é o nome dele que batiza as Brigadas Al-Qassam, que são o braço armado do Hamas, enfim. Mas muita gente interpreta o conflito como religioso e, principalmente, algo que a gente comentou no programa passado, nós vamos ter grupos religiosos, facções religiosas, que sequestram os atos para os seus propósitos religiosos. Então, o Hamas tem uma interpretação religiosa do que ocorre. O Hamas, vamos lembrar, o Hamas é um grupo fundamentalista religioso. Tá? A carta do Hamas deixa isso muito claro e a gente falou disso no programa passado. E nós vamos ter a extrema-direita religiosa colonialista de Israel também, né? Que vai falar que, olha só, Judéia e Samária são nossas porque Deus mandou, né? Que é o Itamar Ben-Gvir, por exemplo. Tá? Mas, em essência, o conflito não é religioso. Quem tem a argumentação talvez mais brilhante sobre isso é a nossa querida Monique Sochachevsky, que fala, olha só, por 400 anos, durante o Império Otomano, essas pessoas conviviam ali. Você tinha judeus, você tinha cristãos, você tinha muçulmanos, você tinha cristãos de diversas denominações. Na Península Ibérica também. Então, assim, não é, sabe, essa ideia de, né, a guerra civilizacional, a guerra cultural, é uma interpretação, e que é uma interpretação, em parte, né, que a gente tem visto cada vez mais, infelizmente, aqui no Brasil, que vem dos movimentos, né, milenaristas evangélicos, que são os movimentos que querem, né, um Estado de Israel forte, que leve literalmente ao Armagedon, porque aí vai ser o retorno de Jesus e a arrebatação. Por isso que o Edir Macedo se veste rabino. Pois é, falando de forma muito breve, muito curta, para aprofundamento, ter o primeiro especial do Xadrez Herbal, lá de 2015, tá na hora de fazer outro, sobre Jerusalém, com o nosso querido Daniel Dweck, que a gente mencionou no programa passado, digamos assim, falando pelos judeus, o Alexandre Melhoranza, teólogo, falando, né, a ótica cristã, e o Puncha falando da ótica muçulmana. E por que a gente vai falar de profecia? No início dessa semana, saiu uma pesquisa de opinião feita pelo Canal 13, né, um dos principais de Israel, foi repercutida pelo nosso João Quatz Miragai, que mandou um abraço, inclusive, né, porque a gente citou ele no programa passado. E a pesquisa perguntava assim, que foi algo que a gente falou no programa passado. Na sua opinião, Netanyahu se preocupa mais com seu destino pessoal ou com o bem do país? 59% respondeu com seu destino pessoal, 28% respondeu com o bem do país e 13% respondeu não sei. Por que com o seu destino pessoal? Vamos lembrar, o Netanyahu responde a processos de corrupção e abuso de poder, né? Então, ele não pode deixar de ser primeiro-ministro, né, para ter a imunidade do cargo. E boa parte da resposta dele a tudo que está ocorrendo certamente é condicionada por essa situação, né? As pessoas querendo a renúncia dele, nós já tínhamos os protestos contra a reforma do judiciário, enfim, todas essas questões que a gente falou no programa passado. Para essa semana, né, então nós temos essa pesquisa, nós temos também o fato, meu caro Matias, de que o governo israelense realizou diversos voos para levar reservistas que estavam no estrangeiro de volta para Israel para poderem combater na guerra, para poderem servir na guerra. Um desses reservistas, né, tem 32 anos de idade, tá? Com 32 anos de idade você tem que servir em Israel, tá? E que está em Miami, levando uma vida bastante confortável, em Miami Beach, especificamente, tá? Não é qualquer... Ele não tá lá na periferia de Miami, lá de Bad Boys, não, tá? Que é o Jair Netanyahu, né? O Jair? Isso, o Yair Netanyahu, ele tá lá de boa. Ele não tá na linha de frente, ele não foi trazido de volta pro país, enfim, né? Então, assim, por quê? Né? Por quê? Então, a gente está falando aqui desse cenário, né, do Netanyahu estar numa situação politicamente muito delicada. E o que isso tem a ver, então, com profecias bíblicas? Né? Porque nesse discurso televisionado, né, sobre
a operação terrestre, né, em Gaza, o Netanyahu disse que matamos milhares de terroristas. E esse é só o começo. Ou seja, todo habitante de Gaza é um terrorista. Todo habitante de Gaza é um terrorista a ser neutralizado, na visão dele. É uma completa desumanização daquela população. Significa que não tem terroristas em Gaza? Não, tem bastante. Mas também tem muito inocente morto nessa história toda. E ele disse que vamos concretizar a profecia de Isaías. Sobre isso, nós temos duas interpretações, né? Como toda profecia, né, nós precisamos do dom da interpretação. Uma delas é que ele teria feito um trocadilho, né, da pronúncia, né, a pronúncia da palavra Hamas, inclusive, né, porque tem uma profecia de Isaías, né, que fala que não terá mais violência na terra de Israel. Né? Então, que seria a essa profecia que ele estaria se referindo, né? Nesse, como eu disse, nesse trocadilho devido à pronúncia, né, da palavra em hebraico, né? Antes de falar isso, inclusive, ele disse, né, que nós somos o povo da luz e eles são o povo da escuridão. Né? Mais maniqueísta que isso, impossível. Mais maniqueísta que isso, impossível. Né? Muito bem colocado. A questão é que o próprio Isaías... Tá, só para deixar claro, é o 18, versículo 18, Isaías 60, tá? A violência não mais... Eu tô lendo em inglês, tá, gente? Então, assim, violência não será mais escutada na sua terra, tá? E o que acontece? A palavra em hebraico para violência, ela lembra a pronúncia da palavra Hamas, tá? Enfim, a questão é que o próprio Isaías também tem uma profecia sobre a destruição dos inimigos de Israel, a destruição de Damasco, tá? Capital da Síria, né? E dizem, né, algumas interpretações colocam, eu peço perdão pela minha limitação, tá? Não é uma discussão teológica aqui, mas que as profecias de Isaías estariam ligadas, né, também ao próprio Armagedon. E Isaías também testemunhou o cerco de Jerusalém pelas tropas do rei Senaqueribe, que era assírio, cuja capital, na época, ficava em Nínive, né? Que hoje seria o Iraque. Isso. E aquela coisa que a gente falou, você falar de uma profecia bíblica, né, o primeiro ministro de Israel falar de uma profecia bíblica é algo que vai ressoar bem nos ouvidos, especialmente de algumas comunidades protestantes dos Estados Unidos, que hoje são um grande apoio de Israel, tanto na política interna dos Estados Unidos, quanto em enviar dinheiro e doações para Israel. Tá? O pessoal que gosta das conspirações antissemitas, né? Então estava circulando lá um negócio que dizia que o governo Biden era formado inteiramente por judeus. Né? Além disso não ser verdade, você tem várias organizações, né, sobre judeus ou relações com Israel nos Estados Unidos. Os maiores lobistas de boas relações com Israel hoje nos Estados Unidos são os evangélicos do Sul, tá? Principalmente. E que não há muito tempo perseguiam os judeus. Tá, pois é. E tem uma outra profecia na Bíblia, meu caro Matias, mas que aí está em Amós, tá? Amós? Amós, sim. Versículo 7, capítulo 1. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Né? Lembrando que Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus. Né? É em Gaza que Sansão derruba os pilares do templo, soterrando ele e todos os líderes religiosos filisteus ali. Então, o Netanyahu fala da ofensiva terrestre com um tom bíblico, né? Um tom de nós somos o povo da luz, eles são o povo da escuridão,
né? E tem esse possível trocadilho, né, como diz, da palavra de violência em hebraico soar parecida com a palavra Hamas. E curioso, Felipe, que o profeta Isaías, que é um dos profetas maiores, ele dizia, né, que Deus não admitia que alguém acumulasse terra e casa até ser o único morador do lugar. Isso daí o pessoal esquece, né? Então você é dos que acha que Jesus era comunista, é isso? Se é pra dar tudo que tem pros pobres, dá sua túnica, então. Já diria o vídeo do Porta dos Fundos. E aí durante a semana ficou sendo especulado, né? Por que Israel já não teria entrado em Gaza, o que estaria esperando. E foi dito que teria sido por pressão dos Estados Unidos para enviar mais defesas antimísseis para tanto o território de Israel quanto para as bases dos Estados Unidos. Ao ponto em que o próprio Joe Biden foi perguntado sobre isso, né, se o governo dos Estados Unidos falou para Israel adiar a ofensiva, e o Biden falou que foi decisão do Netanyahu, não exigir. O que eu indiquei é que se é possível tirar os reféns de forma segura de Gaza, é isso que deve ser feito. Tá? Quem afirmou primeiro, né, que teria sido pressão dos Estados Unidos foi a Reuters. Tá? Então, e aí tivemos o envio de, como eu disse, de mais equipamentos, especialmente baterias antiaéreas. Tá? E o Macron, durante a semana, na quarta-feira, dia 25, a gente já vai falar mais do Macron, disse assim: a França reconhece o direito de Israel de se defender. Em relação a uma intervenção terrestre, se for totalmente direcionada contra grupos terroristas, essa é uma escolha que Israel tem. Mas se for uma operação maciça que coloque em perigo populações civis, nesse caso, acho que seria um erro de Israel. Ainda sobre as declarações do Netanyahu, o Netanyahu também falou assim: quando entrarmos em Gaza, não haverá nada que nos detenha. Nós temos só uma coisa para o Hamas, que é o fogo. Pedimos que a população não envolvida em Gaza saia. E aí o que a gente falou no programa passado, vai sair para onde? Novamente. Eles não têm opção, tá? Porque a fronteira com Israel é totalmente bloqueada e a fronteira com o Egito também é totalmente bloqueada. E essa população não vai entrar em massa no Egito pelas razões que a gente já explicou. Então, assim, é uma coisa completamente irreal. E aí, já que a gente mencionou o Joe Biden também falou essa semana que os colonos israelenses na Cisjordânia jogam gasolina na fogueira, porque eles atacam os palestinos em lugares que eles têm o direito de estar e tentam expandir, né, os seus assentamentos, né, de maneira que violam acordos já feitos. Então, né, para não parecer que é um apoio incondicional, ele falou: olha só, na Cisjordânia vocês estão pegando pesado. Né? Aí a gente aproveita que a gente mencionou o Biden, falamos disso, citamos o Macron, meu caro Matias. Nesse dia 25, né, com bastante coisa, a gente vai passar por um pouco o cenário internacional. Né? O que acontece? Né, começando pelo dia 23, tá? Já que no dia 23, o emir do Catar, emir/dono do Catar, né, o Al Thani, lembrando que o Catar é um país que tem relações muito próximas com o Hamas, a sede internacional do Hamas é no Catar, o lançamento da última carta do Hamas em 2017 foi feito no Catar, tá? E ele disse que a escalada de combates na região é uma ameaça para todo o mundo e que Israel não deve receber uma luz verde para matança incondicional. Depois, no dia 24, o Faisal bin Farhan Al Saud, que é o príncipe ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, ele foi perguntado por um repórter britânico, não sei de que veículo, sobre a situação, e a resposta dele foi de que os países árabes estão prontos como nunca para negociar a paz e que é necessária boa vontade nessa negociação. Resta ver se o outro lado está disposto. Então ele não citou nominalmente Israel,
né, mas a declaração dele deixa claro, né, qual a posição dele. Depois, no dia 24, nós tivemos uma conversa do ministro das Relações Exteriores de Israel com o seu homólogo chinês, o Wang Yi, que disse que todos os países têm o direito à autodefesa, mas eles têm que cumprir o direito internacional humanitário e proteger a segurança dos civis, tá? E a China não classifica o Hamas como um grupo terrorista, tá? Para destacar essa questão, porque a China segue, né, uma postura parecida com a do Brasil, né, de falar, olha só, quem vai determinar ou não é o Conselho de Segurança da ONU, né, que nós não teríamos, né, essa autoridade, né, para declarar o Hamas como terrorista ou não, tá? Depois tivemos a visita do Macron a Israel e a Palestina, tá? Ele se encontrou com Netanyahu, se encontrou com Isaac Herzog e se encontrou com o Mahmoud Abbas em Ramallah. E foi mais um momento, né, Michael Scott de Versalhes. Por que acontece? E foi tema da minha coluna na Gazeta hoje, inclusive. Semana passada o Rishi Sunak, né, visitou a região. Agora foi a vez do Macron. Primeiro, vamos lembrar que Reino Unido, numa escala muito maior, mas também a França, tem responsabilidade em tudo que está ocorrendo, né? Porque foram esses dois países que começaram a expandir sua presença na região no século XIX, né, ali na expansão imperialista. Foram esses dois países que dividiram o Oriente Médio, literalmente dividiram, né, no Tratado de Sykes-Picot de 1916. Foram esses dois países que, via Liga das Nações, criaram o mandato britânico da Palestina, né, e aí depois a culpa fica mais dos britânicos, né? Então, assim, os britânicos e os franceses falaram, olha só, vamos negociar, vamos mediar aqui uma situação, é bizarro, né? Segundo, o que a França tem à sua disposição hoje como mecanismo de pressão? A França, ela tem um poderio econômico gigantesco na região? Não, ela tem interesses, tá? A Total, né, explora gás na costa do Chipre, na costa do Líbano, né? Mas a França tem o poder de virar e falar, olha só, Israel, se você não parar de bombardear gás agora, a gente vai fechar os investimentos, a gente vai tirar aqui 10% da sua economia, tá na nossa mão. Não, não tem. A França tem como projetar poder e fazer uma intervenção armada na região? Até tem, mas bem tímida. Né? A França tem um porta-aviões que anda meio cambaleando aí, né? A França tem algum armamento estratégico, enfim. A França tem relações políticas profundíssimas, assim, amiguíssimas dos países da região? Não, não tem. Tá? Inclusive o Macron e Netanyahu, anos atrás, vamos lembrar aqui, quando teve um daqueles grandes ataques terroristas do Daesh na França, eles meio que não falaram o mesmo idioma ali, né? Quando o Netanyahu fez aquele pedido para que os judeus franceses fizessem aliar, né? Migrassem para Israel. Então, a França é um país super benquisto pelos palestinos. Os palestinos veem uma camisa do Zidane, ele já abre um sorriso, já começa a te tratar bem. Também não. Então, assim, o Macron foi para lá para quê? Para posar de estadista, tá? Para posar de cara legal, para posar de, olha só, gente, eu estou aqui, vim conversar com o Netanyahu, vou conversar com a Abbas, né? É isso aí, França global, França mundial. No fundo, ele sabe que a França não tem o que fazer nessa situação. Ele, né, na conversa dele com o Abbas, né, ele falou que é necessário o corredor humanitário, né, que é necessário auxiliar os palestinos. E na conversa com o Netanyahu, ele fez uma proposta sem pé nem cabeça. O que ele falou? Né? Que é necessário, né, uma coalizão regional internacional para lutar contra o Hamas, que é um grupo terrorista cujo objetivo é a destruição do Estado israelense, e que essa coligação internacional está pronta
que é a coligação que lutou contra o Daesh, contra o auto-intitulado Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Por que eu digo que é nada a ver? Porque o Daesh, ele tinha ali um apoio por baixo dos panos nunca reconhecido de alguns países, né? Porém o Daesh, ele tinha uma condenação virtualmente mundial e o Daesh não tinha nenhuma pauta, digamos assim, palpável. O Daesh tinha literalmente uma pauta apocalíptica, né, que era um califado universal como parte dos fins dos tempos e queria um Armagedon. Né? Lembrando que o Armagedon, né, vem de Harmegido, que é uma colina que fica em Israel. Né? É por isso que todo mundo é fixado com a ideia ali de fim do mundo em Israel. Né? Que fica ali perto do chamado Mar da Galileia, né? Mas que não é um mar, né? É um lago grande. Enfim. O Hamas, por outro lado, lembrando tudo que a gente falou do Hamas no programa passado, mas o Hamas ele tem relações políticas, ele tem apoio político explícito de outros países, como da Turquia e do Catar. E outra, o Hamas controla uma região que, como a gente explicou aqui também, é uma região extremamente densamente povoada, que é a faixa de Gaza. Então, não dá para você comparar o Hamas com o Daesh, você pode comparar na brutalidade dos atos do dia 7 de outubro. Você pode comparar até mesmo na iconoclastia. Tá? Inclusive, pesquisando por último Nerdologia, eu descobri que o Hamas destruiu sítios arqueológicos na faixa de Gaza. Tá? Então você pode até comparar a iconoclastia dos grupos. Mas o contexto internacional, o contexto desses dois grupos é completamente distinto. E o Macron sabe disso. O Macron sabe que uma aliança contra o Daesh é uma coisa, uma aliança contra o Hamas é outra completamente diferente. Então, é uma declaração basicamente populista, no sentido de que é para sair no jornal, é para, olha só, gente, eu quero fazer uma aliança mundial contra o Hamas, né? É isso. Então, assim, não tem nada a ver. E já que eu mencionei... Então, assim, essa visita do Macron pela região foi constrangedora. Tá? A Austrália decidiu enviar aviões e tropas para o Oriente Médio, tá? Em apoio aos Estados Unidos. Aí no dia 25, a rainha Rania da Jordânia deu uma entrevista, né, para a CNN. Né? Ela foi entrevistada pela Cristiane Amanpour, que é uma das maiores repórteres das últimas décadas, né, uma das maiores jornalistas globais das últimas décadas, inclusive o Amanpour, né, queremos você aqui um dia, e a rainha da Jordânia, que é de origem palestina, vamos lembrar, ela dá entrevista dizendo que o Ocidente é hipócrita, o Ocidente valoriza mais as vidas israelenses do que as vidas de palestinos, e que a população de todo o Oriente Médio, incluindo na Jordânia, está chocada e decepcionada com a catástrofe que está se desdobrando. Tá? Quando aconteceu o 7 de outubro, o mundo inteiro apoiou Israel, se solidarizou com Israel e condenou os ataques. Porém, depois, o que estamos vendo nas últimas 2 semanas, estamos vendo o silêncio do mundo. E aí eu mencionei a Turquia e o Hamas. O Erdogan, essa semana, né, disse que o Hamas não é um grupo terrorista, mas ele não apenas disse isso. Tá? Porque, por exemplo, a gente já vai falar das declarações do Lula. Ele disse que o Hamas não é uma organização terrorista. É um grupo de libertação mujahidin travando uma batalha para proteger suas terras e povo. Né? Mujahid é uma palavra árabe, né, que significa literalmente aquele que faz jihad, ou seja, o combate justo autorizado por Deus. É uma palavra que costuma se referir a militantes extremistas islâmicos e que tem um poder de propaganda muito grande dentro de grupos muçulmanos. E que ficou mais conhecido no contexto da ocupação soviética ao Afeganistão, que não é um país árabe, assim como a Turquia, mas são muçulmanos. Isso. O termo mujahidin era utilizado na Guerra da Bósnia, por exemplo. Né? Você teve árabes e afegãos, acho que turcos também, que foram para a Bósnia lutar contra os sérvios.
né, contra os sérvios e contra os croatas. Que no caso da Bósnia daí faz sentido os turcos, porque eram povos túrquicos que chegaram na região. Isso. Inclusive, acho que é em Cesareia, tem a Mesquita Bosníaca, que era dos bósnios que serviam no exército otomano na região, né? Porque, você era convocado para o exército e era mandado para outra região, enfim. Lembrando, né? O Hamas tem origem na Irmandade Muçulmana, e a Irmandade Muçulmana tem na Turquia hoje, né, um dos seus principais apoios, né? E o Erdogan foi além. Ele disse que as lágrimas ocidentais derramadas por Israel são uma manifestação de fraude. Tá? Por conta disso, Israel, Itália, né, e França convocaram seus embaixadores. Aí pipocaram imagens de comércios em Ankara com placas dizendo judeus não são permitidos, judeus não são bem-vindos, né? E isso sim é antissemitismo. Né? Mas, enfim, as declarações do Erdogan certamente põem mais do que uma pausa, né, naquela reaproximação que estava ocorrendo entre Turquia e Israel. Tá? Depois, no dia 25, o Rishi Sunak, o premier britânico, pediu por pausas específicas no conflito. E enquanto isso, né, o Humza Yousaf, que é o primeiro-ministro escocês do Partido Nacionalista, declarou hoje, né, dia 27, que a sua família está incomunicável, né, por conta dos bombardeios e do ataque terrestre de Israel. Ele que é de origem palestina e a esposa dele é de Gaza. Né? E aí no dia 25, meu caro Matias, a gente vai falar mais de Escócia também, mas no dia 25... o Lula disse que o problema é que não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que são vítimas dessa guerra. Não sei como um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado é a morte de inocentes. E ainda na nossa quebrada latino-americana, o subcomandante insurgente Moisés, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, declarou, né, que nem o Hamas, nem Netanyahu, o povo de Israel sobreviverá, o povo da Palestina sobreviverá. Eles só precisam se dar uma chance e trabalhar duro para isso. Ele também declarou que há quem foi responsável por semear o que hoje se colhe e há quem de forma impune repete a semeadura. Eu tentei fazer algum trocadilho com Moisés, mas eu não consegui pensar. Enfim. Mas esse Moisés, ele não dividiu. Não, não abriu. Ele aproximou. No dia 25, tivemos um encontro entre lideranças do Hamas, da Jihad Islâmica Palestina e do Hezbollah, né, incluindo o principal líder do Hezbollah, o Nasrallah. Eles se encontraram em um local não divulgado, né, numa foto que foi, com perdão da redundância, divulgada, né, pelos grupos. Depois, no dia 26, uma série de países árabes condenou as violações flagrantes na morte de civis em Gaza. Que países árabes? Bahrein, Egito, Jordânia, Kuwait, Marrocos, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Vejam que desses, tá? Tirando Kuwait, Omã, Catar e Arábia Saudita, todos têm relações com Israel. E, tirando o Egito, que foi em 81, e a Jordânia, que foi em 94, todos eles estabeleceram as relações recentemente, tá? Né? Como parte dos acordos de Abraão. Então, se a intenção do ataque do Hamas era congelar, prejudicar a normalização das relações entre Israel e os países árabes, nesse sentido, está alcançando o efeito desejado. Porque está afetando... aí eu vou recapitular algo, meu caro Matias, que a gente trouxe na época da Copa do Mundo. Que o governo marroquino viu o governo Trump, né, reconheceu Israel. Normalizou suas relações com Israel. Porém, o que a gente via na Copa do Mundo era a população marroquina em peso comemorando as vitórias do Marrocos na Copa. O Marrocos teve a melhor campanha de um país árabe numa Copa do Mundo, com bandeiras da Palestina, né, com, enfim, toda a simbologia de libertação da Palestina. Então, os governos e as populações são coisas distintas, e a gente
comentou brevemente no programa passado, né, que tivemos muitas manifestações em cidades árabes pela Palestina, mas agora mesmo as relações com os governos, né, pode ficar ameaçada. Também no dia 26, o Ron DeSantis, governador da Flórida, disse que vai enviar drones e munições para Israel. Por quê? Porque ele quer ser presidente, né? Então ele quer roubar esse eleitorado que hoje é mais pró-Trump. E no dia 26, uma delegação do Hamas visitou Moscou, no que foi criticado pela Rússia. Já Moscou disse que recebeu essa delegação como parte de conversas para a paz. Muito provavelmente, entretanto, receber essa delegação do Hamas em Moscou provavelmente isso também está conectado, isso também está ligado ao fato de que, como a gente citou, tem muitos cidadãos russos reféns do Hamas. Então é possível que a Rússia esteja falando, olha só, Hamas, o que você quer para libertar os nossos cidadãos? Né? Então é possível que tenha isso também. E hoje, dia 27, o Pedro Sánchez, então chefe de governo da Espanha, diz que demonstra dúvida legítima se Israel está cumprindo agora mesmo com o direito internacional, depois de ver o sofrimento do povo de Gaza, em concordância com o que há expressado anteriormente autoridades europeias como Charles Michel ou Joseph Borrell. Também no dia 25, meu caro Matias, para a gente encerrar esse dia, duas outras notícias. A primeira delas é que a mídia estatal Qatari, Al Jazeera, afirmou que pretende levar ao Tribunal Penal Internacional o caso da morte da jornalista que tinha nacionalidade dos Estados Unidos também, a Palestina, né, ela era palestina com nacionalidade dos Estados Unidos que trabalhava para Al Jazeera, a Shireen Abu Akleh, porque o Comitê de Investigação Independente da ONU soltou seu relatório final, concluindo que as forças israelenses usaram força letal sem justificativa, no que muito provavelmente levou ao assassinato dela, à morte dela. Lembrando que na época a IDF tinha se esquivado do caso. Né? Negou essa possibilidade inicialmente. E a outra notícia, né, eu disse que a gente ia falar mais de Escócia. Essa semana nós tivemos um jogo pela Liga dos Campeões, pela Champions League, entre Celtic de Glasgow e o Atlético de Madrid, que inclusive já foi final, né, da Champions League. Semi. Foi semi? Foi semi de 74. Tá. E o jogo foi realizado em Glasgow e a torcida do Celtic, que é uma torcida historicamente ligada à esquerda, né, exibiu... E a causa dos refugiados, né, porque foi fundado por irlandeses na Escócia. Isso. Exibiram milhares, centenas, milhares de bandeiras palestinas e eles podem sofrer uma ação disciplinar da UEFA por conta disso. Né? Enfim, então tem essa discussão. E aí o primeiro-ministro da Escócia, né, o Humza Yousaf, que você já mencionou, disse: somos uma sociedade democrática, pessoas podem exibir bandeiras de Israel, bandeiras da Palestina, da Escócia, bandeiras britânicas, o que eles quiserem. Tem assuntos mais importantes do que as bandeiras sendo exibidas numa crise. Aí, meu caro Matias, a gente passa para o dia 26, quando as forças de Israel realizaram a sua, até então, maior incursão militar à faixa de Gaza. Segundo o porta-voz, né, do exército israelense, das forças de defesa de Israel, foi em preparação para os próximos estágios de combate, ou seja, possivelmente ali uma missão de reconhecimento, alguma coisa assim. E também no dia 26... as brigadas Al-Qassam, né, o braço armado do Hamas, lançou foguetes que atingiram Tel Aviv. Né, inclusive, tivemos um prédio, né, com 3 feridos. O que aconteceu? O Joe Biden disse que não acreditava, né, no número de mortos em Gaza, porque era um número dado pelo Hamas. Né? E aí o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, publicou um PDF de 212 páginas com os nomes e o número do que seria o RG, digamos assim, né, de 7.028 palestinos que teriam morrido desde os dias 7 de outubro.
Sendo que o Departamento de Estado, já sob a administração Biden, publicou um relatório no ano passado, usando como fonte justamente o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. E a Human Rights Watch também disse nesse contexto que os números, né, de mortos e de baixas fornecido costuma ser um número confiável, tá? E também nesse dia, o New York Times, e aí é um número que você já havia também comentado, né, mas nesse dia o New York Times publicou que mais palestinos morreram na Cisjordânia nessas últimas semanas do que em qualquer período similar nos últimos 15 anos, tá? Então, assim, esse ano, gente, está sendo o ano mais letal das últimas décadas na Cisjordânia. E se a gente pensar, né, num período de 20 dias, ou seja, desde o dia 7 de outubro, é o período de 20 dias mais letal também das últimas décadas. E aí vamos lembrar, o Hamas não controla a Cisjordânia. O Hamas tem células na Cisjordânia, mas não controla a Cisjordânia. E na Cisjordânia nós temos a violência ligada aos colonos, inclusive. No dia 26, meu caro Matias, né, além dessas notícias, aí a gente vai entrar na discussão sobre as Nações Unidas. Por quê? Por dois motivos. O primeiro deles é que no dia 26 começou, né, um debate na Assembleia Geral da ONU sobre, né, um cessar-fogo, sobre uma pausa e corredores humanitários. Isso na Assembleia Geral da ONU, tá? Essa discussão na Assembleia Geral da ONU é uma sessão de emergência, tá, que foi solicitada por diversos países, com a apresentação de um texto pela Jordânia para o estabelecimento de um cessar-fogo humanitário e a criação de corredores para entrada de suprimentos em Gaza e retirada de civis, tá? Por conta desse debate, né, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, que a gente já citou, ele exibiu na Assembleia Geral, ele levou um tablet, né, e ele exibiu vídeos, né, dos atos terroristas do Hamas, incluindo, né, a decapitação de um homem que foi postada no Telegram. Eu já falei aqui no programa várias vezes, do Telegram é um buraco sem fundo, tá? Porque lá roda de tudo e os canais de propaganda de grupos terroristas são lá, enfim. Agora, antes da gente falar dessa discussão na Assembleia Geral, a gente tem que falar por que o assunto foi parar na Assembleia Geral, né? Porque essa semana nós tivemos duas propostas no Conselho de Segurança da ONU que foram vetadas. Uma foi a proposta russa, tá, de criar, né, um cessar-fogo e corredores humanitários, e que recebeu voto contra de Estados Unidos e Reino Unido, e também, principalmente, a proposta dos Estados Unidos. A proposta dos Estados Unidos teve uma questão muito interessante, que é, semana passada a gente falou que o Brasil chegou o mais próximo possível do impossível, já que apenas um país votou contra a resolução brasileira, que foram justamente os Estados Unidos, que têm poder de veto, que fizeram isso, né? Primeiro pela sua aliança com Israel e segundo por mesquinice, né? Por quererem um protagonismo político para si. Os Emirados Árabes Unidos, que hoje são, né, o país árabe no Conselho de Segurança da ONU, né? Porque assim, só explicando rapidamente para os nossos ouvintes, né? O Conselho de Segurança da ONU, você tem os assentos rotativos que são distribuídos regionalmente. E dentre os assentos da África e da Ásia, é combinado, tá? É um acordo informal, mas que sempre vai ter um país árabe no Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? Em um mandato pela Ásia e outro pela África, e aí vai alternando. Atualmente, o representante árabe no Conselho de Segurança da ONU é os Emirados Árabes Unidos, que votou a favor da resolução brasileira.
e votou contra a resolução dos Estados Unidos. Tá? E Brasil e Moçambique se abstiveram. O Brasil claramente se absteve, porque olha só, Estados Unidos, já que você decidiu vetar a mim, eu vou me abster. Né? Não vou votar contra a paz, mas também não vou votar a favor desse negócio. Então, o Conselho de Segurança da ONU está travado por conta dessa disputa entre potências e por conta, repito, dessa mesquinhice da posição dos Estados Unidos no órgão que a gente explicou semana passada. Tá? A China, ao votar contra, né, disse que votou contra porque aquela proposta de resolução era seletiva, tá, e não se referia às causas raiz da atual crise humanitária. Né? Enfim, a China fez diversas críticas, lembrando que a China votou a favor da resolução brasileira, e aí o tema, então, foi parar na Assembleia Geral. Qual a diferença? Na Assembleia Geral, você tem muito mais países e serve uma espécie de termômetro mundial. Ao mesmo tempo, vamos lembrar, a Assembleia Geral não produz textos vinculantes. Vinculante juridicamente falando, o bom e velho obrigatório. Se o Conselho de Segurança da ONU solta um texto falando que, por exemplo, Itaipu é um risco para a humanidade e o Brasil precisa o Brasil e o Paraguai precisam desligar Itaipu, e o Brasil e o Paraguai não fazem isso, os dois países podem sofrer sanções pelo Conselho de Segurança da ONU, tá? A declaração da Assembleia Geral é uma declaração, ela não é vinculante, tá? É uma resolução declaratória. Então, ela tem um propósito muito mais simbólico de mostrar um cenário político. E aí, qual foi o placar? Né? Repito, foi uma proposta da Jordânia, tá? Pedindo pela proteção de civis, pelo cumprimento de todas as obrigações humanitárias e por um cessar-fogo humanitário, tá? Que permita a entrada de ajuda humanitária e que leve a um fim das hostilidades. Foram 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções. Obviamente a gente não vai passar por todos os votos aqui, a gente vai passar pelos 14 votos contra, né? E eu queria destacar uma das abstenções. Né? Os votos contra foram Áustria, Croácia, Tchequia, Fiji, Guatemala, Hungria, Israel, Ilhas Marshall, Micronésia, Papua Nova Guiné, Paraguai, Tonga e Estados Unidos. Aí teve um ouvinte nosso que marcou no Twitter, o nosso Gustavo Martins, ele perguntou o motivo de muitos países da Oceania votarem contra ou se abstiverem. Dos 14 países da Oceania, só Nova Zelândia e Ilha Salomão votaram a favor. Principalmente pelas relações com os Estados Unidos. Boa parte dos países da Oceania, alguns deles dependem, né, ou são, por exemplo, né, no caso da Micronésia, né, são os estados associados da Micronésia. Né? Então são países que têm relações muito próximas com os Estados Unidos, alguns pontos dependem economicamente dos Estados Unidos, então votaram de acordo com os Estados Unidos. As Ilhas Salomão, para os nossos ouvintes que acompanham o programa, sabem que as Ilhas Salomão nos últimos anos deram uma guinada, entre aspas, pró-China, né? E a Nova Zelândia tem uma política própria, né? Segue ali uma corrente própria. Então os países que votaram contra são basicamente países que ou têm relações muito próximas com os Estados Unidos ou países que têm boas relações com Israel, como é o caso da Guatemala. E lembrando que o Paraguai votou a favor também, já que recentemente declarou, né, que abrirá a sua embaixada em Jerusalém. Isso. Dentre as abstenções, meu caro Matias, nós tivemos, por exemplo, Japão, Índia, né? A Índia que precisa equilibrar suas relações com Israel, questões humanitárias, vários países da Europa Central, né? Como a Alemanha, Polônia, Uruguai se absteve, Austrália se absteve, mas eu queria destacar a abstenção do Iraque. Por quê? Porque o Ministério das Relações Exteriores do Iraque tuitou que se absteve porque votar a favor dessa resolução, pela grafia do texto, significaria reconhecer Israel.
Então eles justificaram a abstenção dessa maneira. Mas é curioso, porque, por exemplo, o Irã votou a favor, a Arábia Saudita votou a favor, mas o Iraque deu essa justificativa para a sua abstenção. Fez questão de frisar. Isso. Fizeram que... E nós tivemos também os países que não votaram, tá? Como, por exemplo, foi o caso da Venezuela, o caso do Turcomenistão, tá? Nós tivemos alguns países que não votaram. Tá? E isso pode ser por uma miríade de motivos, até mesmo o fato do representante do país ter ido ao banheiro. Tá? É uma justificativa que sou idiota? Sim, mas já aconteceu. Tá? A natureza chama. Pois é. Então nós tivemos a aprovação dessa resolução, porém, novamente, vamos repetir, é uma resolução simbólica. Tá? E o Canadá propôs uma emenda à resolução jordaniana que adicionaria uma condenação explícita do Hamas. Tá? 88 países votaram a favor, 55 contra e 23 abstenções. Mas, embora tenha tido mais votos positivos, ela não foi adotada porque ela precisava de 2/3 dos votos. E o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse que rejeitamos esse desprezível chamado por um cessar-fogo na ONU. Israel pretende agir para eliminar o Hamas, assim como o mundo agiu contra os nazistas e contra o Daesh. Então, novamente, é um voto que serve de termômetro, mas que não vai ter, infelizmente, nenhum impacto prático. Tá? E esse termômetro é basicamente a ideia, né, do que se fala ali de sul global. Porém, países desenvolvidos, países ricos, votaram pela resolução, como, por exemplo, Noruega e França. Né? A gente sempre destacou aqui no programa passado, né, o papel da Noruega nos acordos justamente de Oslo, enfim. Então, tivemos essa discussão na ONU. E aí, meu caro Matias, para a gente começar a fechar esse bloco, aparentemente, né, algumas horas atrás, nós tivemos o início de uma invasão em larga escala de Gaza. Tá? O dia começou com um blackout de comunicações em Gaza, tá? Telefonia, internet, tudo isso foi cortado. Inclusive o Itamaraty perdeu contato com os cidadãos brasileiros que estão lá, segundo o Jamil Chad. Um deles conseguiu contatar autoridades brasileiras usando um SIM card turco. Tá? A invasão de Gaza, muito provavelmente, né, se for uma invasão em larga escala nesse momento, muito provavelmente, repito, o governo israelense está agindo também como uma maneira de tentar impor autoridade, tentar mostrar, entre aspas, mostrar serviço, que foi o que a gente comentou no programa passado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos recomendou que todos os seus cidadãos no Líbano saiam do país, tá? Lembrando, né, que o Hezbollah falou, se Israel invadir Gaza, a gente vai entrar na guerra. E um dos porta-vozes da Casa Branca disse que Israel não deve justificativas e que não terá linhas vermelhas, né? Ou seja, não vai ter limites nessa operação. E aí, Felipe, sobre essa questão do corte de luz, né? Um jornalista chamado Ed Cohen, que tem aqui mais de 600 mil seguidores no Twitter, ele postou em árabe, de forma bastante provocativa, e daí a tradução em árabe fornecida pelo Google na plataforma é a seguinte: não há necessidade de eletricidade em Gaza, você está sempre iluminada. Daí com a foto das explosões. Isso. Teve mais de 2 milhões de visualizações e 4 mil compartilhamentos. E essa declaração do porta-voz dos Estados Unidos é interessante porque, assim, Israel não realizaria uma operação militar desse tamanho sem apoio dos Estados Unidos. Não é nem luz verde, não é nem green light, é apoio. Sendo que no último domingo o Antony Blinken tinha dito, né, que uma possível uma escalada, né, no Oriente Médio poderia levar, né, a ações proxy do Irã. E os Estados Unidos não desejaria essa escalada. Pois é.
Então, assim, Israel não está agindo sozinho. Lembrando, né, Israel e Estados Unidos têm uma relação muito forte, especialmente pós-73. Então é importante deixar isso claro. E também nesse contexto que aí é importante, né, a gente prestar atenção para a repercussão da opinião pública dentro dos Estados Unidos, né, como é o caso, né, dos protestos do Grand Central que a gente mencionou anteriormente, que a gente não sabe exatamente como é que tá, porque a gente está gravando, né, não deu tempo de parar e ver as notícias. O fato é que, para a gente fechar, nesse momento, né, os números oficiais, tá, são de, em Israel, 1.411 mortos, 5.000 feridos, 200 pessoas tomadas como reféns, cerca de 200 pessoas ainda desaparecidas. Na faixa de Gaza, 7.326 mortos, 18.900 feridos, cerca de 1.500 integrantes do Hamas, né, morreram em território israelense. Na Cisjordânia, 110 mortos, 1.800 feridos, 60 mortos no Líbano e 16 mortos na Síria. Além disso, 20.000 libaneses internamente deslocados, 200.000 israelenses internamente deslocados e 1.400.000 palestinos internamente deslocados. E tem rolado uma trend no TikTok, né, de gente ruim, israelenses, né, fazendo ironia, né, com as mortes de palestinos e também a falta de luz e água, né? Então isso tem viralizado de uma maneira absurda, né, nesse contexto. Então é completamente deplorável o que está acontecendo.